Bom dia, criança. A tia veio hoje falar mais um pouquinho de ciência. Hoje nós vamos falar sobre a fonte de energia, que elas podem ser renováveis, em que a natureza consegue repor. E a não renováveis são aquelas que se esgotam. Nas aulas anteriores, a tia falou sobre energia hidráulica, que é movimentada pela água, a eólica, que é pelo ar, a solar, que é pelo raios solares, e a térmica, que era pelo calor, que é aquelas que a tia falou, ferro de passar roupa, o chuveiro, né, o banho quente, o chuveiro quente, cafeteira, os aquecedores, entre outros. Essas são as renováveis. E hoje nós vamos falar sobre as não renováveis, são as que esgotam. Então vamos lá. Combustíveis fósseis, petróleo e carvão mineral. Texto e contexto. Nos aniversários, para enfeitar o bolo e identificar a idade do aniversariante, tradicionalmente é usada uma vela. Aí vamos lá no teorizando. As velas são feitas de um material chamado parafina. A parafina é matéria-prima de outros objetos, como de cera, as embalagens de proteção, as tintas, os cosméticos, dentre outros. A parafina é uma substância derivada do petróleo e, dentre suas características, há o brilho. Depois vocês vão ler silenciosamente essa parte aqui do balãozinho, ok? Então vamos lá. Combustíveis fósseis são considerados fonte de energia não renováveis. Por quê? Pois demoram milhares de anos para se renovar na natureza. Há 3 tipos de combustíveis fósseis: petróleo, gás natural e o carvão mineral. Vamos lá. Os 3 tipos de combustíveis fósseis: petróleo, gás natural e carvão mineral. Vamos lá, falar sobre o petróleo. É um líquido oleoso, escuro e inflamável. Depois de processado, ele é utilizado de diversas formas. Uma delas é na obtenção de combustível para veículos. Então, agora a tia vai fazer um paralelo para que o uso desse combustível fóssil como fonte de energia. Para quê? Para não ficar uma coisa cansativa, repetindo toda hora a mesma coisa. Então, para que serve o petróleo? O petróleo é um líquido, né, escuro, usado para produzir gasolina e óleo diesel. Estes são empregados com a finalidade de gerar a energia necessária para mover os veículos. O petróleo também é utilizado para a produção de outros produtos, como o nafta, um derivado utilizado na indústria petroquímica, a querosene de avião, o plástico, alguns tipos de solvente, entre outros produtos. Aí aqui está falando, né? Tem a imagem de 3 produtos que é, né, derivado do petróleo. Agora vamos lá. Do mesmo jeitinho, fazendo o paralelo. O que é e como ele é usado. O gás natural é um combustível fóssil formado por uma mistura de vários gases. Ele é utilizado como fonte de energia nas indústrias e nos automóveis. Dentre os combustíveis fósseis, é o menos poluente e o uso dele. Outro combustível de origem fóssil é o gás natural, e o menos poluente dentre os combustíveis fósseis. Ele pode ser usado no ambiente doméstico como gás encanado para o aquecimento de alimentos no fogão e também como combustível em automóveis adaptados para recebê-los e nas indústrias para geração de energia elétrica. E, por último, o carvão mineral. Se formou a partir das partes de plantas de regiões pantanosas.
como os troncos, as raízes, os galhos e as folhas, que viveram há milhões de anos. Após morrerem, essas partes das plantas foram encobertas pela terra presente nos pântanos e, com o passar do tempo, transformaram-se em jazidas de carvão mineral. O carvão mineral é uma rocha de origem fóssil que tem a cor preta. Ele está dentre as fontes de energia mais utilizadas no mundo, assim como o petróleo. Começou a ser utilizado como fonte de energia na Revolução Industrial no século XVIII. Nesta época, ele era usado para gerar energia nas máquinas e locomotivas. Os combustíveis fósseis, como o petróleo, o carvão e o gás natural, são fontes de energia que tende a se esgotar no planeta. Além disso, sua extração causa sérios impactos à emissão de gases poluentes, contribuindo com o aquecimento global e afetando a saúde das pessoas nos centros urbanos em função da péssima qualidade do ar. Além disso, há também um risco de vazamentos e explosões das plataformas instaladas nos mares, prejudicando a biodiversidade das áreas atingidas pelo óleo despejado. Os combustíveis fósseis são recursos naturais utilizados para a produção de energia por meio de sua queima. A gasolina que utilizamos nos veículos é originada a partir do petróleo. A queima da gasolina nos veículos gera a energia responsável para movimentar seus motores. Agora vamos lá. O marca-texto, a tia vai anotar lá na plataforma os parágrafos, as páginas direitinho. Aqui a tia só vai explicar os exercícios. Aqui já tem um exercício resolvido que vocês vão ler, que tem a resposta aqui embaixo. E o exercício de fixação. Aqui no caça-palavra tem 4 produtos derivados do petróleo que utilizamos no nosso dia a dia. Você vai procurar. Aqui temos um gráfico que está falando sobre a matriz energética do Brasil. É composta por fontes de energia renováveis e não renováveis. Aí está o gráfico, aqui está perguntando, de acordo com o gráfico, qual foi a fonte de energia mais utilizada no Brasil? Só você olhar no gráfico, que aqui está dizendo. Na letra B, a fonte mais utilizada em 2017 pode ser transformada em quais outras substâncias? Você vai escrever. Na página 69, só a letra C que vocês vão resolver. Complete a tabela com as fontes de energia apresentadas no gráfico. Quais são as fontes de energia renováveis e quais são as fontes de energia não renováveis? Por hoje é só.